Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, continuando a série Desvendando o Apocalipse. E o tema de hoje é a besta que surgiu do mar, ou, com muitas traduções, que emerge do mar. Eu vou falar um pouco, o que significa esta besta que emerge do mar, as intenções dela, que era na Idade Média, e no futuro, agora, no presente que estamos vivendo e no futuro, a partir do decreto dominical. Então, eu vou falar quem é esta besta. Mas antes de eu falar sobre este tema, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração, para que todos nós possa te adorar, para te glorificar, Senhor, e para que que a gente possa fazer bastante orações ao seu nome, meu Deus. Por isso, Pai, faça-me de mim o seu servo, para eu fazer esse tema, que é um tema bastante delicado, que muitas pessoas defendem esse sistema, que muitas pessoas estão enganadas com esse sistema, e não atacando igreja nenhuma, meu Pai. Mas quero mostrar a verdade que esse sistema fez e ainda vai fazer. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos, segundos ou até horas, Senhor, para que eu possa explicar e lançar a verdade para todos os povos, nações e línguas saberem o que esse sistema faz. Como que é que esse sistema produz hoje em nossas vidas. Por isso, meu Deus, fique comigo nestas horas, minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Irmãos e irmãs em Cristo, igual eu falei na oração, não vim atacar igreja nenhuma. Cara, não é do meu feitio atacar igrejas nenhuma. Mas, vocês precisam sair dela. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Jesus está advertindo essas pessoas que estão em denominações erradas. Vamos começar. A besta que emerge do mar. Capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo com pés como de urso e boca como de leão, e lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu vou parar aqui até no versículo 3. Como o Apocalipse é escrito de 1844 para cá, os eventos que acontecem de 1844 para cá, desde a igreja de Laodiceia que estamos vivendo, capítulo 4, 5 até o capítulo 22, era de 1844 para cá. Ele está falando do futuro, do presente e do futuro, passado, presente e futuro, mas desde 1844 para cá. Então, o que eu entendo? Muitos teólogos, pastores, estão falando que essa besta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Até aí, eu concordo, que está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que fica na sede em Roma, na Itália. Aí o versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo,
que era o capítulo 1. Vamos atentar ao capítulo 1. É porque essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Porque assim, eu vou explicar mais quando fizer o Apocalipse 17, que era que explica qual é esse poder, que era a característica desse poder, que era mais assamblinhado, que era mais assim caracterizado, que ele explica melhor do que o capítulo 13. Mas, que eu vou dar uma pincelada, cara, do capítulo 17, que era para esse capítulo. Por que tinha 10 chifres e 7 cabeças? Porque são 7 cabeças papais. Em 1929, com o Tratado de Latrão, Benito Mussolini, junto com o Papa Pio XI, fizeram um acordo que assinaram o Tratado de Latrão. E Mussolini devolveu a terra que pertencia ao sistema papal, que era o Vaticano. Desde quando Pio VI caiu em 1798, que Napoleão Bonaparte mandou seu general Berthier para a Itália, da França para a Itália, que ele prendeu o Papa Pio VI, o sistema papal nunca mais foi o mesmo. Ali acabou a supremacia, que durou 1260 anos, de 538 até 1798. E de 1798 até 1929, nenhum papa exerceu a autoridade que tinha nesses 1260 anos. Então, ficaram exercendo o seu trabalho, mas não exercia diante do povo, ficavam escondidos dentro do Vaticano. E ainda mais em 1830, eu não lembro mais o nome, que era de uma pessoa que ela acabou com todas as lojas maçônicas que tinha dentro do Vaticano. Ela acabou com a era dos jesuítas. De 1830 até 1929 não exercia cargo nenhum. A partir de 1929, ela começou a exercer. Ele foi feito, o Papa foi feito como rei. Por isso que são 7 cabeças papais, de Pio XI até o Papa de agora, o Papa Francisco. Vou explicar mais quando fizer o Apocalipse 17, que sublinha mais sobre este poder. E por que 10 chifres? São 10 supernações que serão formados agora no tempo final, que também vou explicar mais no Apocalipse 17. Agora vamos para o versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Vocês não conhecem esses animais? Vocês lembram em Daniel capítulo 7 sobre esses animais? O leão era de Babilônia. O urso era da Média e Pérsia. O leopardo era da Grécia. O urso da Média ou Pérsia, foi o significado desse império, com 3 costelas na boca, que significava 3 conquistas. E que esse império fazia? Era um mitraísmo, adoração ao sol. Mas, que o papado faz? Que é aquele ostensório, quando levanta, principalmente no dia de Corpus Christi, adoração ao sol. Eu mesmo fui enganado quando estava na católica. Fui enganado com este ostensório. Mas
Hoje não sou mais. Agora eu estou dando o alerta para vocês. Adoração ao sol. Um sistema que guarda o domingo. O domingo, em inglês, é Sunday, dia do sol. E por que, como leopardo? Adoração de imagens. O que os gregos faziam em seu império? É imagem à deusa do amor, imagem de Zeus, de Poseidon, de Hades, de várias estátuas. Deusa Diana. O que a Igreja Católica hoje faz? Adoração de imagens. E o que é mais engraçado, São José, São Bartolomeu, São Cristóvão, São Paulo Apóstolo, esses morreram na Idade Média, também lutando pela causa da Bíblia, lutando a favor da Bíblia, e foram mortos como mártires, hereges, que era da Idade Média. Paulo não. Paulo morreu em 96. Em 69. 68, 69. Aqui na nossa era. Depois de Cristo. Ela morreu nas mãos de Nero. Mas esses que eu falei antes de Paulo, ela morreram na Idade Média. Morreram como mártires. Como hereges. Que a igreja condenou essas pessoas. E o que a igreja fizeram? Para não ficar aquela estátua de íris e de olho de Horus lá, que tinha no Egito, que os egípcios cultuavam, fizeram, dessas pessoas, imagens. Fizeram dessas pessoas imagens, de escultura, para enganar o povo católico. Não sou eu que estou falando, é a história que conta. E por que também a boca de leão, que era a Babilônia? O Império Babilônico era pretensioso. O que Nabucodonosor fez, no capítulo 3, de Daniel? Uma estátua para adorar a ele. Fez uma estátua para adoração à pessoa dele. O que aconteceu? Condenou 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha ardente, mas Deus os livrou. O que ele fez no capítulo 4? Quando teve o sonho da árvore, que era para ele se arrepender, de seus pecados, de ser um rei perverso, de ser um rei mais malencioso, mais atencioso com o povo, Daniel interpretou o sonho para ele. Ela falou para ele se arrepender. O que ele fez? Na frente de seu palácio, olhando para a sua cidade, o que ele falou? Ó, minha cidade, era da Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória. Essa cidade maravilhosa. Hoje, todas as coisas que nós fazemos, ou que acontece na nossa vida, não demos glória a Deus? Não demos graças a Deus? Não demos glória a Deus?
O Senhor é só digno, Ele é o único digno, cara, de receber a glória. Não uma pessoa. Não uma pessoa se declarar que a glória tem que ser para ela. Não, é para Deus que temos que dar glória. Glórias a Deus. Mas Nabucodonosor, ela falou que a glória era dele. E o que aconteceu? Ela foi arrebatado a 7 anos como animal. Animal do campo. Ela viveu entre os animais 7 anos. Então, Nabucodonosor, ele era pretensioso. E o que esse poder ela fez na Idade Média e hoje não exerce mais o que fazia na Idade Média, mas ainda continua sendo pretensioso. Por isso que pegou essas características dos animais em Daniel capítulo 7. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ela pegou todas essas características de impérios pagãos. Babilônia, Grécia e Médio-Persa era império pagãs. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Como eu falei, que era de 1844 para cá, e que muitos teólogos, pastores, bispos, até padres interpretam como a queda que era da Inquisição Papal, que era em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, que era que essa ferida mortal, que ele sofreu uma ferida mortal. Mas, eu já vou mais além. Como é de 1844 para cá, 1798 começou o tempo do fim. Por quê? Por que o tempo do fim? Porque o conhecimento ia se expandir. Desde a prisão do Papa Pio VI ia se expandir o conhecimento, porque durante 1260 anos, na Inquisição Papal, a Bíblia não era divulgada. A Bíblia não era para o povo ler. Ficou trancada a 7 chaves. A Inquisição Papal, a Igreja Apostólica Católica Romana, não deixava a Bíblia livre para o povo. Ela queria botar os ensinamentos da Igreja. E funciona até nos dias de hoje. O que a Igreja Católica faz hoje? Coloca, em primeiro lugar, o clero. Em segundo lugar, os ensinamentos da Igreja. Esqueci o nome que fala lá. Em segundo lugar. Em terceiro, a Bíblia. Você viu que minha mão não está aparecendo, porque em último lugar que a Igreja coloca. Um bispo mesmo que morreu, há pouco tempo atrás, falando que a Igreja é mais importante do que a Bíblia Sagrada. Olha a heresia, do Senhor, da Igreja Católica. Não estou atacando a Igreja, estou falando os fatos que a Igreja faz. Por toda a minha vida, antes de eu mudar de religião, sempre fui católico. E não desprezo essa religião. Eu tenho um carinho por ela. Que me acolheu, que sempre me tratou bem, as pessoas sempre me trataram bem. Não estou atacando, estou
afirmando os fatos que aconteceu e que continua acontecendo. Então, cara, na minha concepção, que eu acho que é certa, cara, mas vai ter, cara, bastante gente que vai discordar. Cara, eu vou deixar o comentário livre aqui. Cara, em todos os vídeos eu deixo o comentário livre, cara, para as pessoas comentarem, cara, ir contra ou a favor, cara, que eu vou debater, cara, mais na pura educação. Deixe seus comentários. Eu sempre falo nos vídeos, deixe seus comentários. Na minha concepção, e estou certo, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Está falando aqui, eu vou explicar para vocês, se fosse mesmo a queda do Papa Pio VI, seria assim, então vi uma de suas, seria assim, então eu vi esse poder, sofrer uma ferida mortal. Seria assim, vi esse poder sofrer uma ferida mortal. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Se fosse mesmo a prisão do Papa Pio VI. Porque era um sistema. Naquela época existiram muitos papas. Foi 1260 anos de poder. Então existiam muitos papas. E não era só em Roma, não. Era em todos os países da Europa. Tinha seus representantes. Então, como é de 1844 para cá, que muitos pastores afirmam, eu classifico assim. Então, se fosse um sistema, seria assim. Então, vi esse sistema, eu vi esse poder sofrer uma ferida de morte. Mas essa ferida foi mortal. Mas não, a Bíblia é bem clara. Eu então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida foi mortal. Essa ferida mortal foi curada. Papa João Paulo II, 1981, quando sofreu um atentado, quando um rapaz atirou em sua direção, deu 2 ou 3 tiros, e ele caiu, estava andando num carro, estava fazendo uma passeata em um carro, e ele, caiu no carro e, sofreu uma ferida. O que aconteceu? Se recuperou e toda a terra se maravilhou seguindo o Papa. Não faz sentido isso? Estou errado? Não. Eu expliquei bem aqui. Se fosse a prisão do Papa Pio VI, seria esse poder sofrer uma ferida de morte. Mas vi uma de suas cabeças golpeada com uma ferida de morte. Para mim, é Papa João Paulo II. O nome dele em latim, com números romanos, dá 666. Johannes Paulus Papa Secundus. Johannes Pavis Papa Segundi. 666. Mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra o sistema papal hoje?
Será que algum poder, cara, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China, cara, que tem um sistema, cara, poderoso, ou os países da Europa, cara, podem pelejar contra o papado? Não, não podem pelejar contra o papado. Não podem. Cara, o que fazem? Vai e beija os pés do Papa. Toda a terra está beijando os pés do Papa Francisco. Que eu expliquei aqui no último vídeo, que era sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Cavalo vermelho, protestantismo. Igreja protestante, que há 500 anos atrás, que era com Martim Lutero, o protestantismo se afastou da igreja católica. O que o protestantismo está fazendo agora? Se alinhando, juntando com a igreja católica. O cavalo preto é a própria igreja católica romana. Mas em todas as igrejas, em todos os cavalos, tem pessoas sinceras. Que o Apocalipse 18:4, ela adverte: sai dela, povo meu. Versículo 5: E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 meses. Por que eu estou fazendo, cara, a besta que emerge do mar agora? Que eu acabei o 6º selo, cara, falei da abertura, cara, do 6º selo, que é o decreto dominical, que vai acontecer o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o escurecimento da lua, que era esse evento catastrófico, que quando o decreto dominical irá sair, quando sair, que acontecerá este evento. Ah, Guilherme, mas aconteceu no passado. Era o julgamento dos mortos. Era o começo do julgamento dos mortos, para 1844, quando Jesus saiu de sacerdote para sumo sacerdote. Agora, será o julgamento dos vivos. A partir do decreto dominical, vai começar o julgamento dos vivos. Por isso que, eu falei um pouco, de como vai funcionar o sistema, a pregação dos 144 mil. O que fala no Apocalipse 7? Não danifiqueis nem o mar, nem as coisas do mundo, né? Porque a gente tem que selar, os servos do Senhor Deus, selar as pessoas, a última pregação dos 144 mil. Por isso que eu estou falando desse sistema, que vai combater junto com os 144 mil, nesses 3 anos e meio, de sistema papal, o último sistema papal que funcionará, o último sistema, que vai contra o povo de Deus. Então, por isso, eu estou fazendo, esse vídeo, desse sistema hoje, para explicar o que vai acontecer agora, no futuro, no novo sistema papal, de 3 anos e meio, ou se prefere 42 meses, 1260 dias literais. Que muitos adventistas aí, muitos pastores, não dão tempo, para esse poder. Joga lá para a Idade Média. Não, é para o futuro, de 1844 para cá. Mas para não perder a vaquinha, para não perder o seu cargo, fica distorcendo a palavra. Vou falar igual Jesus falou, para o Sinédrio. Se torna hipócritas. Ou vocês mudam de consentimento, ou vocês vão aceitar o selo da besta. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Então eu vou falar um pouco dessas heresias que esse sistema faz. E vou falar também sobre a história da Inquisição Papal, que funcionou no passado. Eu vou fazer um flashback. Eu falei do futuro, agora vou falar um pouco do passado. As heresias. O chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. O documento católico afirma, olha só a primeira heresia. A Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito divino, autoridade infalível concedida a ela pelo seu fundador, Jesus Cristo, o protestante, propondo a Bíblia como seu único guia de fé. Não tem razão para observar o domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Isso quem relatou foi o Boletim Católico Universal, a página 4, de 14 de agosto de 1942. Quer dizer, que o próprio documento católico, que ele afirma que eles mudaram o dia do sábado para o domingo, que era pela autoridade da igreja. Que era mais a heresia aqui, que ela foi concedida a ela pelo seu fundador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o guardador do sábado. Ele é o dono do sábado. Em Gênesis capítulo 2, 6 dias fez os céus e a terra, o mundo, ele no sétimo dia descansou. E quando ele veio à terra, o que ele fazia? Ia na sinagoga aos sábados. Não tinha outro dia que era que ele ia na sinagoga para pregar, que era para ensinar. Era o dia do sábado. Hoje eu vejo evangélicos, católicos, eu guardo domingo. Eu vou sempre guardar o domingo. Em primeiro lugar, não sabem como começa o dia, aquela de guarda, que era o sistema. Em segundo lugar, se você guarda o domingo, era para você ficar estudando, era dando ensinamentos bíblicos, para você ficar em família. Não em sair para ir para shopping, para fazer churrasco, fazer as suas vontades. Vocês batem no peito e falam, eu guardo o domingo, que eu não estou nem aí para o sábado. Mas fica fazendo essas futilidades no dia. Quem guarda o dia dá ensinamentos bíblicos, ora, fica em jejum, faz pregações, visita hospitais, visitam pessoas carentes, dá ensinamentos bíblicos. Não vai para shopping center. Não vai para parque de diversões. Não faz churrasco. E não sabe como que começa a guardar o dia. O sábado começou hoje, ao pôr do sol. E termina amanhã ao pôr do sol. Como era o sistema de Israel, que era no tempo antigo. Por que hoje termina meia-noite o dia? Porque o papado mudou os tempos e as leis. Em Daniel capítulo 7 fala, vai se preocupar em mudar os tempos e as leis.
Mudou as leis de Deus e mudou os tempos. Por exemplo, ontem, que era o pôr do sol, começou a sexta-feira. Ele terminou, hoje é o pôr do sol. O cara começou o sábado. Não termina à meia-noite. Mas o sistema católico apostólico romano mudou esse tempo. E aqui, o documento afirma que eles mudaram, que era para o sábado para o domingo, do sábado para o domingo, mas afirma que os adventistas estão certos. Eles sabem que os adventistas estão certos de guardar o sábado. Eles mesmos criticam a igreja evangélica, que era nesse documento. É que eu marquei só, que era uma parte, mas na outra parte eles criticam a igreja evangélica. Que eles falam que a igreja evangélica estão em seus calcanhares, que está pegando no calcanhar da igreja católica, que guarda domingo também. Se vocês guardam domingo, então vocês têm que começar a partir do sábado ao pôr do sol, que termina o sábado e começa o domingo. Vocês não sabem nem o significado do dia que vocês guardam. Bando de enganadores. Vocês mesmos estão se enganando. Olha o que o Papa João Paulo II falou em 2000. Por isso que eu falo para vocês, nenhum Papa falou que Jesus falou para Moisés na árvore, nas chamas ardentes da árvore. Que Moisés perguntou para ele, como que é o seu nome? O que ele falou? Eu sou. Fala para o povo que o que chamou você é eu sou. O que o Papa João Paulo II falou aqui em 2000? A verdade sou eu. O que é a verdade? Não é Jesus Cristo? Jesus Cristo não falou, eu sou a verdade e a vida. Quem beber de minha água, viverá para sempre. Quem comer de minha carne, viverá. Ele não fala isso? Então, a verdade sou eu, afirmou João Paulo II. Por isso que eu falo, é a besta do Apocalipse 13. O Papa pede desculpas que aconteceu na Idade Média, que aconteceu a Inquisição Papal, que teve milhões de pessoas mortas. O Papa João Paulo II, nesse evento que ele falou essa heresia, ele pediu desculpas. Ele se desculpou, da heresia papal da Idade Média, do sistema diabólico, que o sistema papal matou milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média. Olha aqui o Papa Leão XIII falou aqui. O Papa é de grande autoridade e pode modificar e simplificar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa é de tão dignidade e tão exaltado que um mero homem, mas é como se fosse Deus e um unicário, substituto de Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, tendo plenitude e poder, a quem fora confiado pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Quem escreveu isso foi a prompta Biblioteca, volume 4, páginas 25 a 29. Quer dizer, o Papa se prognosticando como Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus veio aqui na Terra e já subiu para o Pai. É no ano 31. Ele não está mais aqui na Terra.
Mas o Papa se sente como se fosse Jesus Cristo. Blasfêmia. O Papa é de supremo juiz da lei da terra e o representante de Cristo, que não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Civilítica Católica de 18 de março de 1871, mencionado em Vatican Council por Leonardo Obisley Bacon. Quer dizer, heresias. O Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é o vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. Quem escreveu isso foi Lúcio Ferraris, Biblioteca era Prompta. Quer dizer, era blasfêmias atrás de blasfêmias. Heresias. O mestre supremo da igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia, requer-se submissão completa e obediência ao pontífice romano como ao próprio Deus. Era o próprio Deus. Deus é espírito, não é em pessoa. Blasfêmia. O Papa não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, oculto sobre o véu da carne. Blasfêmia. Quem escreveu isso foi Católico Nation. Deixa eu ver se tem mais heresias aqui. Mais uma heresia do Papa Leão XIII aqui. Nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Onipotente. Escreveu isso em 1905, página 304. Blasfêmia. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não é de homem, mas de Deus. Ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e afastar seu rebanho. Prompta Biblioteca Arte Papa II. Quer dizer, ele é o próprio Deus? Blasfêmia. Aquela pessoa que se dirige como próprio Deus, ela comete blasfêmia. Mas o que eu li ali? Que ela vai falar blasfêmias. Ela falou na Idade Média e continua falando. O que o Papa Francisco falou quando ele deu uma palestra lá na África? Que ela levantou a Bíblia Sagrada e falou: isso é um fracasso de Deus. Que a Bíblia é um fracasso de Deus. É a vitória de Deus. É a vitória de Cristo, que ressuscitou, subiu aos céus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está junto com o Pai, cara, para nos salvar. Cara, e ele é o nosso advogado para julgar os nossos casos, para nos salvar. É a vitória, cara, de Deus, vitória de Cristo, a Bíblia Sagrada. E o Papa Francisco falou que é o fracasso de Deus, blasfêmia. Vamos ver aqui um pouquinho da Inquisição Papal. Vamos ver o que aconteceu. A Inquisição medieval foi uma série de inquisições, organismo da Igreja Católica para a supressão de acusados de heresia. Não sou eu que estou falando, é a história que está contando. De cerca de 1184, incluindo a Inquisição Episcopal, de 1184 a 1230, e mais tarde a Inquisição Papal de 1230. Foi em resposta aos grandes movimentos populares em toda a Europa, considerados apóstatas ou heréticos para o cristianismo, em particular o catarismo e os valdenses no sul da França e do norte da Itália. Esses foram os primeiros movimentos de inquisição de muitos que se seguiriam. Quer dizer, os valdenses, cara, foi um povo que sofreu na mão dos papas. E não era só em Roma, era na França, na Bélgica, na Rússia, na Inglaterra, tinham representantes papais. Na Alemanha mesmo, Martim Lutero, quando afrontou a Igreja Católica, bateu de frente, ele lançou as 95 teses na igreja lá em Wittenberg, na porta da igreja em Wittenberg, ela foi na Alemanha, tinha um representante papal lá. Então, em todos os lugares,
O sistema papal não dava trela para ninguém. A serva do Senhor Ellen G. White, no livro A Grande Controvérsia, fala que o rei da Inglaterra, que ela funcionava assim: todo rei ou toda rainha que se proclamava o seu império, quando era coroado ou coroada, passava pelo sistema papal, porque a igreja era Estado e religioso. Quando você vê a igreja se aliando com o Estado, pode botar as barbas de molho, que vai ter perseguições. E que a igreja fazia? Coroava o rei. O próprio Papa coroava o rei. Ele falava: você vai seguir as minhas tradições. Você crê nas minhas tradições? Você aceita seguir o mandamento da Igreja Católica? E parte dos reis concordavam. Parte dos reis concordavam com isso. Então, o que o rei da Inglaterra fez? Não concordou. Magoou o Papa. E o Papa, que era vingativo, não deu trela para o rei. O rei, em forma de desculpa, para reprimir o seu erro, o que ele fez? Saiu da Inglaterra, foi até o Vaticano pedir desculpas ao Papa. Ela foi até a Itália, que era a sede, que é o Vaticano, que dava o suporte para as sedes que tinha nos países da Europa. Ali era o centro, a parte central. O que aconteceu? Ele foi até a parte central, a parte principal. O que aconteceu? Ela pediu uma audiência com o Papa. E o que o Papa fez? E nesse dia, ele estava frio, era para burro. Estava frio demais. E o que aconteceu? Ela deixou o rei da Inglaterra e sua mulher, com a sua comitiva, deixou 3 dias morrendo de frio na parte de fora do Vaticano. 3 dias. O Papa deixou o rei da Inglaterra à mercê do frio. No final do 3º dia, ele aceitou ter uma conversa com o rei. Não é maléfico? Não é amaldiçoado? Representação de um ato de fé da Inquisição Espanhola que teria sido presidido por Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Dominicanos. A pintura de Pedro Berruguete foi encomendada pela própria Inquisição e é sem dúvida uma cena forjada. Embora muitos dominicanos mais tarde se envolvessem nos processos da Inquisição, o fundador da Ordem já era falecido quando foi estabelecida. Quer dizer, tem uma parte da história aqui que tenta encobrir, mas não era falecido não. Tenta encobrir essa parte da história, que aconteceu na Espanha, quer dizer, em todos os lugares tinha. A Inquisição medieval foi uma resposta aos crentes movimentos religiosos, em especial os cátaros referidos pela primeira vez na década de 1140, e os valdenses começando em torno de 1170. Hereges individuais como Pedro de Búblios muitas vezes desafiaram a igreja. No entanto, os cátaros foram a primeira organização herética em massa no 2º milênio, que representaram uma grave ameaça para a autoridade da igreja. Este artigo abrange apenas essas primeiras inquisições, não a Inquisição Romana. A partir do século, o fenômeno um pouco diferente da Inquisição Espanhola, que estava sob o controle da monarquia espanhola, embora com o apoio do clero local. A Inquisição Portuguesa e diversos ramos coloniais seguiram o mesmo padrão.
Embora o procedimento inquisitorial como meio para combater a heresia fosse uma prática antiga da Igreja Católica, a prática foi apoiada oficialmente pela Santa Sé, a partir de 1184 com a publicação da Bula Abdolendam, do Papa Lúcio III, em resposta ao crescimento da heresia cátara no sul da França e nas cidades do norte italiano. É chamada de episcopal porque era administrada por bispos locais, que em latim é episcopus. Foi o embrião do qual surgiria o Tribunal da Inquisição e do Santo Ofício. O castigo físico dos hereges foi designado para os leigos. Por esta bula, os bispos foram obrigados a intervir ativamente para erradicar a heresia, e foi dado o poder de julgar e condenar os hereges em sua diocese. Todas as inquisições medievais importantes foram descentralizadas. As autoridades descansaram com as autoridades locais com base nas orientações da Santa Sé, mas não havia nenhuma autoridade central executando as inquisições, como seria o caso das inquisições pós-medievais. Assim, há muitos tipos diferentes de inquisições, dependendo da localização e métodos. Historiadores têm geralmente classificadas de Inquisição Episcopal e Inquisição Papal. Os papas durante algum tempo tiveram de frear o impulso crescente dos heréticos, porém, finalmente, no Terceiro Concílio de Latrão, 1179, incitaram os príncipes a aplicar as ações penais contra os hereges. De início, tentou liquidar o problema militarmente, quando em 1208 o Papa Inocêncio III apelou à Cruzada Albigense, convocando os príncipes cristãos e garantindo-os que dela participassem mesmo dos benefícios espirituais e temporais ligados à cruzada de libertação da Terra Santa. Terminou pela vitória dos cruzados, que logo se apoderaram dos territórios dos albigenses e dos senhores feudais que os protegiam. Mas o resultado não foi esperado pelo Papa, pois a heresia continuou a progredir. Como resultado, o Papa recorreu à pressão judicial, estabelecendo a Inquisição. Então, quer dizer, tem muita coisa aqui, que a história é extensa. Para não ficar longo o meu vídeo, eu estou falando um pouco, dessa história. Vamos ler também um pouco do que a serva Ellen G. White escreveu. O caráter e as intenções do papado. Eu vou ler a primeira estrofe e vou lendo um pouco. O romanismo é agora considerado pelos protestantes como muito maior favor do que os anos passados. Naqueles países onde o catolicismo não está em adescência, os papistas estão tomando um curso conciliatório para ganhar influência. Existe uma crescente diferença em relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Está ganhando terreno a opinião que, após tudo, não diferimos tão amplamente sobre os pontos vitais como se supunha. E uma pequena concessão de nossa parte irá levá-los a um melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes estimavam altamente a liberdade de consciência comprada a tanto custo. Ensinavam os seus filhos a aborrecer o papado e sustentavam que procurar harmonia com Roma seria uma deslealdade para com Deus. Mas quão amplamente diferentes são os sentidos expressados hoje. O que é o mais engraçado, para não esquecer, quando em 476 Roma, a parte de Roma caiu, a parte do norte de Roma caiu para as 10 tribos bárbaras, a França ajudou a derrubar a última tribo, dos ostrogodos, que era a tribo ariana, que hoje eu classifico essas tribos arianas, vândalos, os érulos e os ostrogodos, como as igrejas de hoje, como a Testemunha de Jeová, os mormons e as igrejas hoje que infelizmente, não seguem mais a palavra de Cristo, não serve mais a palavra de Deus. Então eu coloco como a terceira tribo ariana, que não acredita em Jesus. Existiu no ano 301 Ário, que andava com a Bíblia na mão e ele proclamava que Jesus não era filho de Deus. E que hoje essas igrejas fazem? Testemunha de Jeová não acredita em Jesus, ela fala que Jesus não é o filho de Deus. O que os mormons faz? Também não fala que Jesus é filho de Deus. Tribo ariana.
Se eu tiver errado, podem querer me detonar nos comentários, mas é a minha opinião. E não estou errado. Olha a história da igreja Testemunho de Jeová, que era para vocês comprovar. Uma vez, uma senhora de Testemunho de Jeová, que ela me adicionou no Zap, que ela me chamou, não sei como descobriu o meu número, ela me chamou e ficou falando da palavra de Deus. E eu, como gosto da Bíblia, gosto da palavra de Deus, que eu estou pregando aqui para vocês, comecei a dialogar com ela. Mas eu cheguei no ponto que era que eu ia pegar eles. Aí mais um senhor me adicionou, eu entreguei o número para ela, ela me pediu para adicionar mais uma pessoa, que eu aceitei, ele me adicionou, e fui levando até que eu cheguei a uma palavrinha-chave. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Vocês acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nunca mais conversaram comigo. Nunca mais me chamaram. E eu estou errado? Será que estou equivocado? Um escritor moderno, Josiah Stronger, em Nosso País, página 46 a 48, assim fala da atitude da hierarquia papal no que tange a liberdade de consciência e dos perigos os quais especificamente ameaçam os Estados Unidos quanto ao sucesso de sua política. Existem muitos os que estão dispostos a atribuir qualquer medo do catolicismo romano nos Estados Unidos ao fanatismo ou infantilidade. Os tais não veem nada do caráter e atitude do romanismo que seja hostil às nossas instruções livres, ou não encontram nada extraordinário em seu crescimento. Permitamos-nos, então, primeiramente comparar alguns dos princípios fundamentais de nosso governo com aqueles da Igreja Católica. Quer dizer, estou lendo um pouco os estrofes, das heresias, da Igreja Católica. Vou tentar achar aqui o juramento dos jesuítas, que a Igreja Católica tem em seu domínio. O Vaticano está cheio de jesuítas. Jesuítas são aqueles que quando visitam o Vaticano, se vestem de roupa preta. O Papa não é de roupa branca, são de roupa preta. Jesuítas. E falaram que são cavaleiros templários, que era outra heresia também, que ajudava a matar os hereges, são o povo que lutava com a Bíblia na mão, que era a favor da palavra de Deus, usava os templários para matar. Aqui, ó, achei. Declarações de jesuítas, promessa. Quando uma pessoa se torna jesuíta, olha que essa pessoa declara. Olha a promessa dos jesuítas. Além disso, prometo e declaro que, caso haja oportunidade, travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como sou orientado a fazer, estripar e exterminá-los da face da terra. É palavra, de gente sincera? É palavra de gente boa? É palavra de pessoas santas? Falam para mim. Palavras de pessoas maléficas, satânicas, e que não vou poupar nem idade, sexo ou condição, e que eu vou pendurar, despedaçar, ferver, esfolar, estrangular e enterrar vivos esses hereges, infames, rasgar os estômagos e úteros de suas mulheres, esmagar a cabeça de seus bebês contra as paredes, a fim de aniquilar para sempre sua raça execrável. Quem escreveu isso foi Charles Didier, Roma Subterrânea, 1843.
Escreveu mais aqui, ó, que quando mesmo não puder ser feito abertamente, usarei de secretamente o corpo emendado, o cordão estrangulador, o punhal de aço ou a bola de chumbo, independentemente da honra, patente, dignidade ou autoridade da pessoa ou das pessoas, qualquer que seja a sua condição de vida. Seja público ou privado, e que em qualquer momento em que for comissionário por qualquer agente do Papa ou superior da Irmandade da Santa Fé, da Sociedade de Jesus. Quer dizer, palavras satânicas, juramento satânico. É dessa religião que vocês gostam? É dessa religião que vocês fazem parte? Tomem cuidado. Vocês estão a passos largos de aceitar o selo da besta quando chegar o decreto dominical. Está a passos largos. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado para não cair nessa arapuca, para não se perderem para sempre. Por isso que Jesus adverte no Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, para fortalecer ainda mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para proclamar essa verdade, mostrar a história, mostrar a verdade dessa igreja que matou milhares de cristãos na Idade Média e que vai voltar a matar agora, depois do decreto, a partir do decreto dominical. Por isso, meu Deus, quero mostrar a verdade para as pessoas, povos, nações e línguas, para elas botarem na cabeça, em seu coração, para saírem dessas denominações, para lembrarem de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Por isso, meu Deus, cada vez mais eu estarei aqui para proclamar a verdade. Dai-me esta força, Senhor, dai-me esta força para sempre proclamar a verdade, para sempre dar esse alerta. Porque tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se atentem a tudo isso que eu falei. Não estou atacando igreja nenhuma. Não estou atacando a Igreja Católica. Mas vocês precisam sair dessas denominações. Vocês são pessoas sinceras que buscam a Jesus. Por isso não merecem estar nessa denominação. Ler mais a Bíblia Sagrada. Estude mais a Bíblia Sagrada. Ore mais. Ajoelha no chão. Cara, pede mais para Deus. Cara, força. Cara, pede mais. Cara, sabedoria. E sai desse engano. E pode comentar aí nos comentários, cara, pode falar nos comentários aí que eu vou ler todos. Então me ajudem aqui no YouTube, inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receberem o meu vídeo. E no próximo vídeo, eu falarei da besta que sobe da terra, aquele que vai se unir à Igreja Católica Romana. Eu falarei mais sobre esse poder. Depois desse vídeo, eu falarei da missão dos 144 mil, cara, que esses poderes vão tentar combater, cara, os 144 mil para a última pregação do mundo. Por isso, feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.